Oiê, tudo bom? Sobre o que a gente vai falar hoje? Deixa eu tentar resumir. Autoconfiança, perseverança, amor próprio e muita força. Muita força. E eu acho que o assunto de hoje vai ajudar você que não acredita mais em si mesmo, ou que está desanimado com algumas coisas, ou que acha que nasceu para isso ou para aquilo, que está predestinado ao fracasso ou a algo inferior ao extraordinário. Quando eu falo extraordinário, parece exagero, mas não é não. Para pensar, você só tem uma vida, não é verdade? Você foi escolhido para usufruir desse mundo durante um tempo. Nada mais justo do que você usufruir daquilo que você deseja de fato e verdade usufruir. Então esse depoimento eu tenho muita esperança que te tire da zona de conforto. Que através do que o Anderson vai falar, você volte a confiar em você. Você volte a acreditar que as coisas podem mudar, que as coisas podem acontecer para você também. Então fica ligado. Vou rodar a vinheta e logo em seguida vou começar com o Anderson falando um depoimento de superação maravilhoso. Você vai entender. Presta atenção. Estava aqui pensando, como é que eu começo a contar a minha história? Por onde eu começo? Então eu vou descer os degraus para voltar lá atrás, onde tudo começou. Meu nome é Anderson, sou o segundo filho de uma prole de 6. Hoje eu tô aqui dos Estados Unidos, da Flórida. Estamos no alto inverno, mas a Flórida é sempre um bom calor. Então me lembra o Brasil um pouquinho, esse calorzinho delicioso. E quando eu tava refletindo sobre esta forma de contar história, eu voltei lá atrás, onde tudo começou. A minha mudança de vida. Eu não tenho uma formação acadêmica formal, né? Mas eu busquei conhecimento através das mais diversas formas disponíveis de aprendizado. E aprendi a enxergar e aproveitar as oportunidades. Eu me lembro que tinha aproximadamente uns 22 anos. Depois da fase do exército, eu nunca mais consegui me firmar em emprego, ter um emprego legal que me desse uma perspectiva de vida. E aos 22, mais ou menos, eu estava naquele auge do desemprego, não firmava em nada. Trabalhava fazendo entrega, como ajudante do entregador no mercado. Entregava panfleto, fazia de tudo um pouco, mas não conseguia uma oportunidade. E eu me lembro que surgiu uma oportunidade para trabalhar com um engenheiro, aliás, numa engenharia, como porteiro. E eu falei, quando eu recebi aquela proposta de emprego, nossa, eu fiquei tão triste, porque meu pai, ele havia se aposentado como porteiro manobrista. E minha mãe, que era auxiliar de serviços gerais, tinha parado de trabalhar já há muito tempo para poder cuidar da casa e dos filhos. Quando eu recebi aquela proposta, eu falei, puxa mãe, falei para minha mãe assim com muita angústia, eu falei, mãe, não quero ser porteiro, não que seja uma profissão indigna, não é isso, mas eu vi a dificuldade que foi pro meu pai, um porteiro manobrista, manter e sustentar 6 filhos.
Meu, até uns 26 anos de idade mudei 26 vezes. Foram 26 casas diferentes até os 26 anos. Então todo ano tinha que mudar porque o dinheiro não dava para pagar o aluguel, era despejado, era uma situação de loucura. E eu não queria aquilo pra minha vida. Eu falei, poxa mãe, não queria. Aí ela falou, filho, o emprego tá tão difícil e você encontrou essa oportunidade, vai lá. Pode ser que nessa empresa você tenha outras oportunidades, mas não deixa de ir não. Aí eu, com muita tristeza assim, eu falei, mãe, eu vou, mas eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu não vou vestido de porteiro. Não quero. Não quero ser porteiro pra minha vida. Não quero me aposentar como porteiro. Como foi o pai, a vida é muito difícil. Eu não quero, mãe. Então... Mas tudo bem, eu vou. E aí eu... Meu irmão, na época, ele trabalhava num escritório de advocacia, que ele estava se formando em direito. Então ele tinha muitos ternos bons e bonitos. E eu falei, eu vou colocar um terno do meu irmão. Aí eu coloquei um terno dele incrível, de risca de giz, com lencinho de lapela. E fui pra entrevista. Quando chegou lá, o engenheiro falou, meu querido, a vaga é pra porteiro, não é pra presidente, não é pra diretoria. E deu risada e tal, mas bateu um papo comigo e pediu pra eu voltar um outro dia. Na segunda vez que eu tive que voltar lá, assim, minha mãe, ela foi muito fundamental para que eu me motivasse e fosse. Mas na segunda vez eu falei a mesma coisa. Puxa vida, mãe, eu não quero esse emprego. Eu não tinha preparo, não tinha faculdade, não tinha nada. E aí de novo eu coloquei um outro terno bonito do meu irmão e fui para a entrevista. Ele chegou, olha o presidente chegando, olha aí. Desse jeito eu não vou te contratar. Mas, e ele marcou uma terceira vez. Aí eu cheguei e falei, mãe, mas nem pra porteiro eu tô servindo, mãe. O cara não, sabe, eu não vejo que ele tá interessado em me contratar. E aí minha mãe falou, filho, vai, filho. Não deixa de ir, pode ser uma oportunidade. E aí eu fui. De novo, vestido de diretor. E quando chegou lá, o engenheiro Mendes, que já faleceu, ele falou pra mim, olha, aquela vaga de porteiro vai demorar um pouco, mas surgiu uma oportunidade aqui pra ser meu assistente. Você quer ser meu assistente? Aí eu falei, mas é claro. Ele falou, eu vi que você fala bem, tem uma letra bonita, escreve bem, porque ele pediu pra eu fazer uma redação, essas coisas básicas de entrevista. E eu fazia muito caderno de caligrafia. Mesmo depois de grande, eu tinha o costume de fazer caderno de caligrafia. Então eu tenho uma letra bonita. E legível, né? O que é mais fundamental do que ter a letra bonita é que a sua letra seja legível. E aí eu fiquei super feliz, fui pra... ele, antes de falar para eu ir para casa, ele falou assim, então faz o seguinte, me traz o seu passaporte e faz as malas, porque quinta-feira nós vamos para Bolívia. Isso era uma segunda-feira. Eu falei, eu não sabia nem o que era passaporte direito, nunca tinha feito uma viagem internacional, nunca tinha andado de avião. Aí eu falei, eu não tenho passaporte. Ele falou, não tem problema. E eu voltei para casa feliz da vida. Falei, mãe, eu não vou ser porteiro, eu vou ser assistente do engenheiro, dono da engenharia, quer que eu seja secretário dele. E aquela foi a primeira de muitas surpresas que a vida tinha para me dar. Aí eu me lembro que eu trabalhei alguns anos com o engenheiro Mendes e ele fazia obras públicas, então eu conheci os presidenciáveis e presidentes na época dos países latinos, né?
Até na época a ministra de Minas e Energias era a Dilma. Eu tive algum contato com ela também, mas eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, de quem eram aquelas pessoas, não tinha a menor noção. Para mim eram desconhecidos, não era ligado em política, em buscar um conhecimento nesse sentido. Mas foi uma escola para mim trabalhar com o Engenheiro Mendes. Ele me ensinou tudo sobre como negociar, sobre como falar, como se portar. Por quê? Ele tinha diabetes. Então ele não, a visão dele era comprometida, ele não tinha firmeza na mão para escrever. E aí eu era os olhos e as mãos dele. Então escrever tudo que ele fazia, era até engraçado, porque normalmente é secretária, né? E eu era o secretário. Tudo que ele fazia, todas as reuniões que ele ia, eu tinha que estar junto a tiracolo com ele. Para ouvir, escrever e ler para ele contratos, ler informações que vinham. Eu que lia para ele. E foram alguns anos assim. E a partir daí eu comecei a ter uma visão diferente da vida, de como buscar e fazer uma mudança na minha vida de fato. Eu aprendi a ser um negociante, tive acesso a um mundo que para mim era completamente, totalmente desconhecido e impossível, Mas tudo porque naquele dia que parecia uma notícia triste, era o dia que a minha vida estaria passando por um processo de transformação que mudaria a minha história, mudaria a história da minha família. E quando ele faleceu, eu novamente me vi desempregado e sem nenhuma perspectiva de ingressar no mercado de trabalho formal, porque a experiência que eu tinha não era uma experiência acadêmica e nem uma experiência de currículo, era uma experiência que a vida foi me dando, uma formação alternativa. E, diga-se de passagem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu novamente voltei para os empregos que não eram os empregos que eu gostaria de ter. Porém, ao invés de eu ter um emprego, eu passei a ter 3 empregos. Então de manhã eu trabalhava numa fábrica de colchões em São Bernardo, ali na Samuel Eisenberg. Eu trabalhava no departamento de cobrança, porque como eu aprendi a ser um negociante, então eu aprendi a cobrar. Eu pegava o trabalho, saía e fazia as cobranças por telefone. No período da manhã até a tarde, eu trabalhava numa construtora em São Paulo, no centro de São Paulo, também no departamento de cobrança. E à noite, como eu sou músico, à noite eu complementava minha renda tocando no Bar Brahma, de terças, quintas e sextas. As terças era com o Calbi Peixoto, as quintas com o Jair Rodrigues e sexta-feira com a Luciana Mello e o Jairzinho. Eles tocavam no palco principal e eu e a minha irmã a gente fazia um show intimista no palco de cima, que eu acredito que ainda tenha. Então eu era praticamente o marido da Rochelle. O meu marido tem 3 empregos. E era exatamente isso, eu tinha 3 empregos. Até que nessa construtora, que era um emprego formal que eu tinha, que me dava maiores perspectivas, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no departamento comercial, que era como corretor de imóveis. Eu lembro que o Alessandro Celestino, que foi quem me ingressou na corretagem, ele chegou para mim e falou: Anderson, o céu é o limite. O céu é o limite. Aqui você pode ganhar muita grana. Eu falei: tá bom, e qual que é o mínimo que eu posso ganhar? Ele falou: 0. Eu falei: cara, eu tenho um filho, eu não posso ganhar 0. Ele falou: eu também tenho um filho, e eu nunca ganho 0. Se você ganhar 0, você será um incompetente, mas você tem condições de mudar a sua vida. E eu aceitei o desafio. E fui
para o mundo, que mudou a minha possibilidade de ganhos. Eu fui ser corretor de imóveis, me formei, fiz os cursos e trabalhei numa grande construtora. E aí veio o auge dos meus ganhos, veio a crise imobiliária em 2008. Inclusive o Alessandro Celestino e os diretores das construtoras de onde eu trabalhava abandonaram o mercado imobiliário. E eu falei, eu não tenho outra alternativa. Eu vou permanecer nesse mercado, eu acredito nesse mercado. Mas como é que eu vou fazer? Agora, que inclusive meus pares não estão mais na área. Como que eu posso otimizar meus ganhos e permanecer? Se nem a diretoria acreditou no mercado e mudou de ramo, foi pro ramo de seguro, vamos fazer outras coisas. E eu tive a chance de conhecer um superintendente da Caixa Econômica Federal, Sidney, que me deu a chave para aquilo que eu faço até hoje. Na venda de imóveis, 90% das pessoas não têm dinheiro à vista, fazem financiamento. Então, um financiamento, ele é de fato aquilo que proporciona a realização do negócio. E eu comecei a fazer cursos e ingressei neste mercado através da viabilização dos financiamentos. E isso mudou completamente a minha vida financeira, a vida da minha família. Eu que até então tinha morado em 26 casas diferentes, passei a proporcionar a moradia, comprei meus imóveis, comprei carro, minha vida financeira mudou. Mas o principal ponto que eu quero compartilhar com vocês é que minha mente mudou. Não é nem a questão financeira, a minha mente foi transformada. E o que aconteceu aqui e que desceu para o meu coração foi a possibilidade infinita de alcançar e realizar qualquer sonho, de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa é possível, qualquer coisa. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos com toda a minha família. Eu consegui proporcionar com que meus pais, na época ainda no Brasil, saíssem do aluguel. Coloquei minha família também no mercado imobiliário. O meu cunhado permaneceu. E foi quem veio primeiro, inclusive, para a América. Não foi nem eu que vim primeiro. Mas eu pude trazer meu filho para a América. E ele tem hoje boas notas, um bom desempenho escolar. Até o momento que eu também decidi vir para a América. Como empresário, eu ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, estive no topo, quebrei, levantei de novo, mas eu nunca desisti. E eu creio que até o final da minha vida, essa caminhada de busca pelo melhor de mim, para mim, e através de mim para o mundo, para as pessoas que me cercam, ela será insaciável, porque tudo é possível, tudo é possível. O único fator que pode nos impedir de alcançar e realizar qualquer coisa somos nós mesmos, a nossa mente. É isso que vai limitar os passos que nós possamos dar. Mas a partir do momento que a gente acredita que pode conseguir alguma coisa com foco, pequena ou grande, não importa. Eu prefiro as coisas grandes, porque o mesmo trabalho que você tem para fazer uma coisa pequena é o trabalho que você vai ter para atingir uma coisa grande. Então, foco nas grandes coisas, sem esquecer os pequenos detalhes, porque ninguém tropeça em montanha. Normalmente a gente desiste com as pedrinhas. Você foca a montanha e no caminho tem as pedras. E é isto a única coisa que vai te impedir de alcançar e realizar qualquer coisa. Qualquer coisa.
desistir. Quando você desiste, o seu sonho morre. Porque o único representante dos seus sonhos não é nem Deus, é você. Deus, ele fica muito feliz quando a gente consegue alcançar alguma coisa, nos dá os caminhos, mas a realização é minha, a realização é sua. Se você desistir de qualquer coisa, morreu ali. Mas se você não desistir, eu garanto, vai acontecer. Vai acontecer, inclusive voar. Mas para voar, você tem que tirar os pés do chão. Assistiu, né? Acho que agora ficou claro o que eu estava falando. Bom, é um rapaz negro, filho de porteiro, 6 irmãos. Até os 26 anos, ele mudou 26 vezes de casa, porque eles não tinham como pagar um aluguel. Ele resumiu bastante, porque foi uma vida bem difícil. No entanto, ele conseguiu aproveitar as oportunidades. Veja, ele foi para uma entrevista de porteiro, mas ele trabalhou a mente dele. E não é só a vestimenta que estava diferente, o interior dele. Ele pensou, eu não vou vestido como porteiro, né? Eu vou me mostrar como muito mais do que isso, porque eu almejo mais do que isso. Então a força daquilo que você pensa faz com que você se sinta melhor consigo mesmo e, por consequência, você se comporta com mais confiança. Se ele tivesse ido com pensamentos de derrota, ele ia se sentir um derrotado e se comportar como um. E muito provavelmente ele não ia ter a oportunidade de ser assessor do engenheiro. Depois, quando o engenheiro morreu, ele podia ter desanimado total, porque, como ele falou, não tinha uma experiência, não era uma profissão, não é verdade? Ele estava lá como assistente, era algo muito maior do que ele almejava, no entanto, não existia uma profissão daquilo, não existia algo regulamentado, não é? Mas ele não desistiu, ele continuou. E aí ele entrou no mercado imobiliário, trabalhando em construtoras, em corretoras. Só que o mercado quebrou em 2008. O mercado imobiliário quebrou. E muitas pessoas desistiram do mercado imobiliário. E, de novo, ele conseguiu ver uma oportunidade dentro dessa crise e, a partir disso, construiu uma empresa que até hoje ele tira o sustento dele. Eu quero que você fixe na sua mente que coisas difíceis vão acontecer. Vão existir pedras no meio do caminho. Você tem 2 opções. Ou você deita e chora, ou você agacha, faz bastante força e arranca ela do seu caminho e bola pra frente. Porque a vida continua. Quando a gente acredita que não tem mais chance de nada, que tudo tá perdido, atrás daquela pedra tem um mundo de possibilidades. É só a gente não desistir. E eu de verdade acredito nisso. Por isso que eu fiz questão de botar esse depoimento. Para que você que está num momento difícil, para que você que não está vendo muita perspectiva em nada, para que você que tenha desistido de alguma coisa, se reerga, para que você se levante, volte a confiar em você, volte a confiar na vida. Tente de novo, porque enquanto há vida a gente tem que tentar. E desistir nunca, jamais deve ser uma opção. Eu espero de verdade que tenha te ajudado muito esse depoimento. Compartilhe o vídeo, deixe a sua curtida para o YouTube entender que é um produto que vale a pena ser divulgado, porque senão ele não divulga o meu produto. E eu acredito que é um conteúdo que muitas pessoas vão usufruir de forma muito positiva, porque tal como você, outra pessoa pode estar precisando ouvir exatamente a mesma coisa que você ouviu. Ative o sininho para receber notificações de conteúdo novo e fique comigo, tá bom? Muito obrigado pela companhia de hoje e até semana que vem. Beijo.